E nesse vídeo irei dar continuidade falando sobre os resistor para você ligar corretamente um LED. No vídeo anterior falei sobre a fórmula, como a gente encontra, né, a fórmula. Falei também de alguns exemplos, mostrei na prática, né, o que acontecia quando você ligava em série, em paralelo, com um resistor, para vários LEDs ao mesmo tempo. Coloquei, né, várias possibilidades. E nesse vídeo eu vou fazer os exemplos e fazer a conta de fato, né, de como a gente vai usar a fórmula para encontrar o resistor ideal. Nesses exemplos eu vou usar as tensões mais comuns, que são 5, 9 e 12 volts. Mas para você calcular para 24, para outras tensões de trabalho, a ideia é a mesma. É só você usar corretamente a fórmula da maneira que eu vou mostrar aqui. O LED aqui eu vou considerar um LED com uma corrente de 15 mA e a tensão de trabalho desse LED eu vou considerar 2 volts. Então vou colocar aqui a corrente do LED será igual a 15 mA e a tensão do LED 2 volts. E agora vamos fazer os exemplos. No exemplo 1, vamos usar a tensão total como sendo igual a 5 volts. Então já temos as informações. Temos a corrente do LED, a tensão do LED e a tensão total da fonte, né, que é 5 volts. Se você observar a fórmula que vimos lá no outro vídeo, temos a tensão total, tensão do LED e a corrente do LED. E com isso a gente já consegue encontrar a resistência para esse LED. Então vamos escrever aqui. Então a resistência do LED vai ser igual a tensão total, que é 5, menos a tensão do LED, que é 2, dividido pela corrente que passa por LED, que é 15 miliamperes. Aí aqui vai aparecer, né, vezes 10 elevado a menos 3. Em notação científica, o mili você escreve 10 vezes 10 a menos 3, que é a mesma coisa de você colocar 0,015 amperes. É outra forma, se você não quiser escrever como eu escrevi aqui. Desse jeito eu acho mais fácil. Subtraindo aqui em cima, teremos 3 volts dividido por 15 vezes 10 a menos 3. Aí a resistência do LED será, agora a gente divide 3 por 15 primeiro, fazendo essa divisão, temos 0,2. Aí eu vou colocar 0,2. Esse cara que estava dividindo pela propriedade da potência, ele passa multiplicando, só que agora o expoente fica positivo. E organizando isso daqui, temos que essa resistência vai ser igual a 0,2 vezes 1000, 200 ohms. Então, para uma corrente de 15 mA e um LED com uma tensão de trabalho de 2 volts, e você vai ligar numa fonte de 5 volts, o resistor ideal para ele é um resistor de 200 ohms. Aí existem duas maneiras de você fazer, né, essa conexão. Ou você usa um resistor, dois resistores de 100 ohms para ter exatamente 200 ohms, ou você usa o valor comercial, que aí você ia aproximar
esse valor aqui para 220 ohms, que é o valor comercial de resistor. Pronto, aí dessa forma você vai conseguir ligar o LED sem ter problema. E lá no exemplo do primeiro vídeo, eu liguei todos os LEDs usando resistores de 220 ohms, com base nesse cálculo aqui. Como a minha tensão de alimentação era de 5 volts, então eu usei isso. Da mesma forma, você consegue calcular para tensões maiores. Então vamos continuar com o mesmo LED, que é a mesma corrente do LED, a mesma tensão, só vamos mudar a alimentação total, né? A tensão total. Então, no exemplo 2, aí temos o seguinte: a tensão total vamos pegar como 9 volts, que também é outra tensão muito comum, por exemplo, de uma bateria. Aí você pensa em ligar LEDs em uma bateria, como você vai fazer esse cálculo? Então a resistência do LED vai ser igual a tensão total, que é 9, menos tensão do LED, é o mesmo LED, então 2 volts, e também é a mesma corrente, então permanece 15 miliamperes. Aí aqui em cima subtrai, temos 7. Aqui embaixo eu vou reescrever de outra forma para ficar diferente. Ao invés de usar a notação científica, eu vou escrever 15 miliamperes, né, em amperes. Aí 0,015. Só para fazer diferente essa conta aqui, mas esse valor é a mesma coisa que esse valor, só outra forma de você representar. Um ponto muito importante, que eu não lembro se eu comentei no primeiro vídeo, é que para você utilizar, né, essa fórmula, você tem que usar tensão em volts e corrente sempre em ampere. Por exemplo, 15 miliampere, aqui está em ampere, aqui também está em ampere. Se você colocar só 15, você está usando miliampere, não ampere, certo? E agora, fazendo essa divisão, vou dividir aqui rapidinho. 7 dividido por 0,015, temos 466,6. Então 466,6. Não sei qual o resistor mais próximo, mas acredito que existe um de 470. Então o valor comercial seria 470 ohms. Acredito que existe esse resistor, que é mais próximo desse valor aqui. Então, para você ligar em 9 volts, você usaria um de 470. E agora faremos essa mesma conta para uma tensão de alimentação, aqui no exemplo 3, de 12 volts, que também é outra tensão comum. Então, o V total 12 volts. Aí temos o seguinte: resistência do LED, novamente, 12 volts, menos os 2 do LED, dividida por 15 miliampere. Fazendo essa subtração aqui, temos 10 dividido por 15 mili, e novamente fazendo essa divisão, esse resultado aqui dá 0,666, dá uma dízima aqui, vezes 10 a terceira. Então isso aqui dá aproximadamente 666,6. Eu não sei qual é o resistor mais próximo, né,
desse valor aqui, mas aí você escolhe o valor comercial de resistor mais próximo. De preferência, você escolhe um pouco a mais. Então, sei lá, 680, por exemplo, se existir esse resistor, é uma melhor opção. Aqui em 466 existe o resistor de 560, também é outra opção. Você pode colocar um resistor a mais, a corrente vai ser reduzida, mas o LED vai estar seguro. Agora é interessante você não colocar o resistor muito abaixo desse valor aqui, porque aí você está aumentando a corrente do LED mais do que a corrente de trabalho normal dele. E essa corrente de trabalho você consegue pesquisando o datasheet do componente. Você vai lá no Google e escreve LED, por exemplo, de 5 mm ou de 3 mm, datasheet. Aí também LED difuso, tem LED de alto brilho. Você tem que especificar o LED que você quer. Escreve datasheet em inglês, PDF, e vai aparecer as opções para você baixar um PDF. Nesse PDF vai ter as informações sobre a corrente do LED, a tensão de trabalho, porque de acordo com a cor dele, ele muda a tensão de trabalho e a corrente também. 15 mA é mais ou menos uma média. Se você for olhar assim, os LEDs de alto brilho, difuso, você vai encontrar mais ou menos esse valor de 10 mA, 15 mA, no máximo 20 mili. Então a conta, se você fizer uma conta para 10 mA todas as vezes, vai dar certo a maioria das vezes. É uma dica, né? Se você não quiser procurar o datasheet de todos os LEDs, 10 mA já é suficiente para acender a maioria dos LEDs e sem danificar, né? Bom, e sobre o cálculo do resistor, acho que é só isso. Já faltava só fazer os exemplos com as tensões mais usadas, né, na bancada, 5 volts, 9 volts, 12 volts. Então, a partir daqui você já consegue fazer, né, ligações de LEDs nessas tensões sem danificar, e você pode manter o LED aceso por um tempo indefinido e ele não vai se danificar, né? Não vai queimar assim por causa da corrente elevada, mas sim pelo tempo de uso dele. Bom, e é isso. Até o próximo vídeo.